Gente, vamos lá. Confesso que eu fiquei um pouco pensativo sobre fazer esse vídeo, mas o título dele é real, porque em 2024, em outubro, em 3 semanas de outubro seguidas, eu tive um acontecimento com bruxas. E nas minhas contagens eram 3. E eu vou contar essa história de forma bem detalhada e pela primeira vez eu estou abrindo assim ao público. Eu já contei para algumas pessoas mais próximas, para amigos, só que são pessoas que acreditam em mim, que já me conhecem, então ficou muito fácil contar essa história. E eu vou trazer para cá ela aberta desse jeito porque hoje eu entendo que são compartilhados importantes assim, que podem mudar a vida de alguma pessoa e também fazer com que ela entenda que essas coisas existem. O mundo espiritual, ele existe. Tudo começou no ano de 2024. Foi um ano muito desafiador para minha saúde, principalmente a saúde respiratória. Para fazer um resumo aqui, eu já tive uma internação por pneumonia e a asma estava me acompanhando fazia um tempo já. Em 2024 eu cheguei num ponto que foi o pico. Eu já não conseguia mais jogar bola, jogar uma partida de futebol, porque eu não passava daquela canseira dos primeiros 10 minutos. Eu não conseguia respirar, eu ficava ofegante. A minha asma, ela era leve, uma asma leve, mas era o suficiente para não dar conta do corpo com a respiração curta, né? Quem tem sabe o que é. E no ano de 2024, a respiração, ela ficou muito atacada. Por mais que eu estivesse me cuidando, por mais que estivesse tudo certo, eu estava o tempo todo com a respiração atacada. Eu já não conseguia mais cair na risada. Quando eu me afinava de rir, eu começava a ter asma novamente. Então, eu usava, para quem conhece os nomes, Aerolim, o disco de Seretide, para poder conter, para poder voltar a respirar bem, conseguir encher o pulmão, fazer aquela volta e soltar. E nesse 2024, com tudo isso acontecendo, na metade do ano, exatamente em junho, eu me perguntei, num dia bem atacado, num dia que eu procurei uma farmácia para poder fazer algum tratamento, alguma coisa assim, eu me perguntei o que estava acontecendo. Eu tenho comigo, nesses últimos anos, essas perguntas. Perguntar o que está acontecendo, perguntar o que a situação está querendo me falar. Ter essa consciência, que eu tanto falo essa palavra, consciência, presença principalmente, para entender o que a situação está trazendo e como que eu me inseri nessa situação, já que tem esse lance que a gente cocria a realidade, que a gente vive a realidade criada o tempo todo, que o universo é um espelho, eu me pergunto, o que eu estou criando? O que está acontecendo que eu fiz para que isso aconteça, né? E partindo para a história agora, em outubro, eu lembro que era o período, né, das eleições municipais ali, a escolha de prefeito, das cidades e tudo mais. Em 3 semanas, eu tive todo esse acontecido. Na primeira semana, eu tive um sonho, vou resumir ele aqui, mas foi um sonho que eu não fiquei assustado, mas ele veio com uma mensagem. Eu estava no centro de uma cidade que eu não sei qual era e eu estava dentro de uma sala. Nessa sala, eu estava encostado num balcão, olhando uma linha branca que ficava dançando na minha frente. No sonho, eu sabia que aquela era a linha do véu. E antes de continuar o sonho aqui, continuar contando, eu quero trazer também que eu sempre fui uma pessoa bem cética. Até hoje, eu leio muita coisa da neurociência, muita coisa sobre o cérebro, para entender o lado místico explicado pela ciência. Eu sempre acreditei numa força superior e eu chamo de Deus, o todo, ou como Hélio Couto fala, o vácuo quântico. Eu acredito nisso, eu acredito no universo.
mas eu sempre fui meio Tomé. Eu tenho que ver, tem que estar provado, eu quero que a ciência mostre, que ela comprova. E eu estou trazendo essa explicação porque quando esse sonho aconteceu comigo, eu fiquei muito pensativo. Eu não fiquei assustado, eu não pensei que alguma coisa ia acontecer, mas foi um sonho um pouco mais atípico, né? Então, recapitulando, eu estava numa cidade, numa sala, encostado no balcão, dançava essa linha do véu na minha frente, que no sonho eu sabia que era o véu, e do lado de cá, no meu lado esquerdo, ficaria o mundo espiritual. Do lado direito era o lado da cidade, da matéria, da escada onde eu cheguei nessa sala que eu estava no sonho. De repente, aqui da minha esquerda, foi vindo 3 bolas de luz, luz branca, dançando e se aproximando dessa linha. 3 bolinhas de luz flutuando. Eu saí dessa sala, desci a escada, subi numa bis verde que eu tinha naquele tempo e saí por uma estrada de asfalto que fazia curvas. E eu pensei assim, quando eu estava com essa bis dirigindo: eu consegui escapar, mas elas vão me alcançar. Eu até me arrepio aqui de contar esse sonho, de lembrar dessa história e falar assim publicamente. Eu pensei quando eu peguei a bis: eu escapei, mas elas vão me alcançar. Foi só isso. Esse foi o sonho. Na outra semana, de quinta para sexta-feira, na quinta-feira, perto das 10 horas da noite, eu comecei a sentir um leve enjoo aqui na boca do estômago, como se fosse uma azia, um enjoo, mas eu não tinha vontade de nada, era bem leve. E aí eu fui me deitar desse jeito. Não gosto muito de tomar medicamento, sempre tomei quando necessário e tive fases da minha vida que eu tinha que tomar o medicamento por conta das coisas que eu passei, mas sempre fui contra, sempre pensei, cara, se é uma coisinha pequena, se é só um enjoo, alguma coisa assim, isso daí logo passa. E aí eu dormi com esse enjoo, peguei e fui dormir, normal. Quando era perto da meia-noite, eu acordei por conta do enjoo, não tinha vontade de vomitar, não tinha vontade de ir no banheiro, nem nada assim. Eu levantei com esse enjoo, fui até a cozinha, peguei aquele mix de ervas que tem em todos os lugares por aí. Ele é totalmente natural, uma mistura de ervas, um líquido que a gente dilui em meio copo de água, bem amargo, e toma, ou para passar um enjoo, ou para a gente poder tirar, né? Poder colocar para fora aquilo que está enjoando a gente. Eu tomei esse mix de ervas ali em meio copo d'água e voltei a deitar porque não estava me sentindo tão mal assim, mas acordei por conta do enjoo. E aí eu acordei novamente, era 5 para as 4 da manhã, bem enjoado eu estava e eu pensei, cara, agora eu vou vomitar. Acordei de lado na cama bem enjoado, levantei da cama e a porta do meu quarto era uma porta de correr. Quando eu estava chegando nesse curto espaço da cama até na porta, quando eu levantei a mão para abrir a porta de correr, eu já estava no chão, de lado, tremendo, 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 tremendo. Levantei, sentado, meio assustado e pensei, meu Deus, eu desmaiei. Nesse momento que eu olhei para a situação e pensei, meu Deus, eu desmaiei, a minha próxima lembrança sou eu no chão de novo, de lado, tremendo, 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 porque eu desmaiei de novo. Naqueles milésimos de segundos ou segundos, não sei, porque era de madrugada. Nesse momento eu já estava suando gelado, e aí eu já estava bem. Eu levantei, fui tomar um banho, mas achei muito estranho, porque essas coisas nunca aconteciam comigo. Eu nunca passava por um desmaio assim. E aí eu fiquei pensativo sobre isso. Tive o sonho numa semana e de uma quinta para sexta-feira vem esse desmaio aleatório. Aí o que aconteceu? Eu senti no meu corpo, aqui na minha perna direita, na parte de dentro da coxa, uma dor quando eu colocava a perna para dentro. E o que eu pensei? Cara, provavelmente, como eu estava indo para a porta, eu devo ter desmaiado, soltando peso em cima do meu próprio corpo, em cima do meu próprio eixo, em linha reta, e estiquei as pernas e machuquei, esgacei demais a perna e machuquei a musculatura. E aí, novamente, na outra semana, o que aconteceu? Eu tive o outro sonho, que foi o sonho mais nítido da minha vida. O sonho mais real que eu já tive na minha vida era eu
lá na minha casa, os móveis tinham as proporções exatas, eu conseguia saber que distância eu estava da mesa, que distância eu estava da cozinha e tudo mais. Foi o sonho mais real que eu tive. E como foi esse sonho? Eu sonhei que eu estava dentro de casa e eu fui para a parte da lavanderia, onde os meus pais guardavam uma caixa de lenha para usar no fogão a lenha. E ali junto da minha mãe estava a minha mestra. Eu chamo de minha mestra porque ela me atende faz muitos anos já com sessões de Reiki, de forma esporádica, a cada um ano e meio, 2 anos sem ver ela. Quando eu sentia, eu fazia o Reiki, que é essa terapia energética. Tava ela e a minha mãe conversando no chão sobre plantas e ervas e o que acontecia se misturasse uma com a outra e tudo mais. Elas estavam ali conversando. Eu passei novamente da lavanderia para a cozinha e fui até a garagem, onde dá de frente para o terreno da casa. Lá na frente do terreno, eu vi o meu sobrinho, pequenininho, da idade que ele tinha, normal, e ele estava lá de frente no terreno, onde subiam os carros ali no morro, e eu pensei assim no sonho: eu vou lá buscar ele, não vou deixar ele sozinho ali, porque pode acontecer alguma coisa, pode subir um carro e tudo mais. Aí eu fui lá, isso num sonho bem nítido, tudo era nítido. Da garagem para fora tinha brita, eu fui andando pela brita até encontrar ele, a distância na mesma proporção, tudo igualzinho, um sonho totalmente nítido. Quando eu vou lá e pego ele no colo e começo a explicar para ele: olha, não fica por aqui porque pode subir um carro, né? E tu estás aqui sozinho, não vai conseguir sair da frente e tudo mais. Ele me falou o seguinte: Dinduília, a bruxa que está aqui é a mesma que te visitava quando tu era pequeno. Eu me arrepio de contar esse sonho, vou falar aqui novamente, eu estou arrepiado aqui contando. E aí eu comecei a chorar, fui com ele em direção à cozinha, estava voltando para casa e acordei. Mas ele falou exatamente isso no sonho, sorrindo para mim de uma forma bem leve. E aí, gente, depois disso que ele me falou e depois de todas essas semanas, eu fui lá na minha mestra novamente. Eu marquei uma consulta para conversar com ela. Não falei o que era, porque é só uma consulta marcada. Agendei o horário e tudo certinho, fui lá. Cheguei lá, ela me atendeu normalmente, como ela sempre fez durante todos os anos. Ela puxa uma folha em branco, pergunta como é que eu tô, como é que estão as coisas, como é que eu estou me sentindo, como se fosse uma sessão de terapia, mas era para fazer ali, depois de um momento, o Reiki. E eu não queria falar para ela, logo de cara, que aconteceu isso. Eu não cheguei lá afoito, eu não queria contar o que aconteceu. Eu não estava assim entusiasmado com isso. Eu estava muito atacado da respiração, as coisas não passavam. Eu já tinha tomado uma decisão grande naquele ano de 2024 e as coisas estavam mais ou menos, a sensação de mais ou menos, de meia boca, entende? E aí, conversando comigo, anotando meu nome nessa folha, que é a ficha e tudo mais, ela pega, olha para mim enquanto eu falo, ela olha bem sério assim para mim e fala: o que tu tem? É físico e é na tua perna direita. Quando ela me falou isso, eu já fiquei meio impactado, porque no desmaio, acredito eu que tenha sido do desmaio. Eu acho que eu esgacei a perna, como eu contei, e estava com dor na perna. Mas eu não falei isso para ela, eu nem tinha começado a falar. Ela tinha acabado de pegar a folha e estava escrevendo tudo o que ia acontecer nessa sessão ali. E aí a gente começou a conversar sobre isso. Eu contei o que aconteceu, contei sobre o sonho, contei sobre a próxima semana, contei sobre o sonho com o meu sobrinho também, e ali ela me falou: isso foi um ataque de bruxa. E se eu for detalhar, gente, tudo que eu pude conversar naquela sessão, tudo que aconteceu até hoje, daquele tempo para cá, é muita coisa. Mas para trazer mais uns detalhes aqui daquela sessão, eu fui lá para receber, né, essa terapia, essa energia do Reiki, como em muitos anos. Hoje eu sou formado em Reiki nível 1, eu estou completando essa formação com ela, porque ela dá curso também. Mas naquele dia eu não perdi o meu lado cético, mas eu comecei a ficar muito pensativo no tamanho do mundo espiritual e que não existe separação. Tudo é dentro do mundo espiritual. E essa história está sendo contada por uma pessoa que tem uma parte cética.
eu nem sei se eu posso usar essa expressão porque, contando essa história e acreditando nas coisas hoje em dia, eu não sou mais uma pessoa cética, mas uma parte de mim ainda quer prova material de muita coisa. E sabendo disso, sabendo que eu tenho hoje esses dois lados que, graças a Deus, hoje cooperam, porque antes eu custava acreditar. Como eu falei, né? Eu sempre acreditei em Deus, mas em certas coisas eu duvidava, porque não acontecia comigo. A minha vida era uma vida pacata e normal, uma vida dentro do script que a sociedade passa, entende? E eu trago isso porque tem muita gente que não sabe o que está passando, ou não acredita em nada disso, ou não tem o conhecimento, porque quando a gente começa a adentrar, a gente vê quanta coisa existe. Hoje eu penso comigo que eu não sei praticamente nada, ao mesmo tempo que eu já sei um monte de coisa e ao mesmo tempo esse conhecimento ele é infinito. E eu estou compartilhando porque eu sou uma pessoa de pés no chão, eu ainda tenho o meu lado Tomé, mas eu sei que muitas coisas que vocês passam na vida tem aí um lado espiritual, tem alguma coisa acontecendo e a gente não se dá conta, acha que são somente coisas do mundo, que é só nesse plano material. Poxa, mas por que que não está dando certo? Por que que eu estou sempre doente? Por que que tal coisa não passa? Por que certas situações nunca dão o próximo passo? Por que que eu não consigo me livrar disso? Porque tem um lado espiritual muito grande, que se a gente não pede proteção, não faz o que precisa fazer, não busca os conhecimentos que vão trazer esse entendimento, as coisas não andam, a gente realmente empaca e acha que tudo conspira contra a gente. Esse vídeo vai ficando por aqui, porque eu tenho horários a cumprir daqui a pouco, mas eu quero fazer a parte 2, eu quero trazer aqui a continuação dessa linha de pensamento e também alguns detalhes a mais de tudo que aconteceu. Mas hoje eu entendo que dá para ligar esse lado racional com o mundo espiritual, que as coisas que a gente não vê, elas existem e elas influenciam o tempo todo, muito mais do que o mundo material. Eu vou ficar por aqui agora, um abraço, desejo muita proteção e assim que possível eu volto aqui sim com a parte 2.